Começamos mais um episódio do Política Pública por Elas e hoje falaremos sobre educação. São inúmeras as políticas públicas que falam sobre educação, não é mesmo, Cat? Sim, e hoje decidimos falar de uma que auxilia na alimentação escolar. Esse tema é super importante. O Programa de Alimentação Escolar, PNAE, também conhecido como Merenda Escolar, foi criado em 1955 e visava a redução da desnutrição no país. Em 2004, a visão do direito humano à alimentação. Pois é, em Guarapuava, 71 unidades escolares da rede municipal estão engajadas com o propósito de oferecer alimentação sadia, balanceada e de qualidade. São produtos que passam por uma avaliação de qualidade e nutricional antes de chegar até uma das unidades de Guarapuava. Grande parte desses alimentos que compõem a alimentação desses alunos, como frutas, legumes e verduras, vem da agricultura familiar. Além do cuidado com os produtos e segmentações escolares, são as nutricionistas da secretaria que simultaneamente preparam dietas especiais para alunos com necessidades alimentares, seguindo as especificações do PNAE. O objetivo dessa política pública é contribuir para o crescimento, a aprendizagem, o rendimento e o melhoramento de hábitos alimentares saudáveis desses alunos. E para falar de forma mais abrangente sobre essa política pública, convidamos a nutricionista responsável técnica por esse programa aqui em Guarapuava, Simone Conrado. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Recebemos também a nutricionista Marina de Campos, que é responsável pelas dietas especiais do programa. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Qual a importância de uma política pública como essa para o município e para a educação? Essa política ela é fundamental. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele é muito importante para fornecer alimentação adequada para os alunos da rede municipal de ensino, fornecendo os nutrientes necessários que eles precisam para o desenvolvimento saudável. E como o projeto atua nas escolas? O projeto ele fornece a alimentação para os alunos enquanto eles estão no ambiente escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele foi fundado na década de 50 pelo governo federal. Ele é uma política nacional, né? Então, desde então é fornecido a alimentação escolar para as crianças. E só que aí, desde então, ele vai sofrendo inúmeras modificações, né? E sempre nós temos vários marcos que foram modificando essa política para fornecer e vai mudando, vai se tornando mais adequado à realidade da criança e que de acordo com os estudos, tudo vai ficando melhor, né? E sabemos que grande parte dessa composição da alimentação que os alunos recebem é de agricultura familiar. Como é o processo de recebimento desses alimentos? Os alimentos da agricultura familiar, né, é exigido que a compra seja... O governo federal exige que 30% do orçamento seja destinados aos alimentos da agricultura familiar, né? Então, é feito, como é verba federal, é feito o processo de licitação, né? Chamada pública, são vários... Então, a gente só faz esse pedido, é sempre a prefeitura que faz, tem o setor que faz esse processo de compra. Então, a gente passa o pedido e os agricultores entregam diretamente nas escolas semanalmente. Aí, nós sempre procuramos atender a sazonalidade, de acordo com a época, e a alimentação segue também os hábitos regionais, né? Não adianta a gente colocar aqui no município algo que seja muito comum lá no Nordeste, por exemplo. E quem define, então, essa dieta especial, essa alimentação? Quem define são os próprios alunos com as suas demandas, né? Hoje em dia eu elaboro em torno de 22 cardápios para as escolas e mais 22 para essa mês. Então, tem inúmeras dietas especiais, cardápios adaptados, né, para inúmeras necessidades e restrições, né? Então quem define é o aluno, né, baseado num laudo médico ou nutricional. Então os alunos são selecionados a partir desse laudo médico. Isso. E aí você acaba fazendo essa adaptação na alimentação para eles de acordo com esse laudo. Isso, né? As mães chegam nas escolas e solicitam para as diretoras, né, ali no momento da matrícula ou a partir do momento do diagnóstico. Essas diretoras
passam essa demanda para mim, via e-mail, telefone, e eu vou adaptando os cardápios conforme a necessidade. E quais foram os desafios para implementar o programa, por exemplo? O programa de alimentação escolar ele enfrenta vários desafios, né? Nós temos, aqui no município, por exemplo, eu vou colocar, nós temos o recurso. Se fosse maior, claro que a gente poderia atender com maior qualidade, né? Planejamento, tudo tem que ser planejado com bastante antecedência. Então, por exemplo, a chuva, a seca vai interferir no alimento que o aluno vai estar recebendo na escola. Então, às vezes, o que a gente planeja 3 meses antes não é o que está dando certo para agora, né? A entrega dos produtos, às vezes, pode sofrer um atraso, por exemplo. Nós não podemos impedir que fornecedores de fora participem do processo de licitação. Então, se vem algum de fora, basta um caminhão estragar, algum impedimento que chegue, atrasa, né? Então, sempre tem que ter feito essa substituição. E esses são alguns dos desafios, né, que nós passamos. Você citou que desde, né, então, que essa política pública existe, ela já passou por diversas mudanças, né? Ela sofre diversas mudanças. Agora, na sua atual gestão que você está, quais são as mudanças que você percebeu mais significativas, assim, do programa? Atualmente, o que está mais impactando no nosso cardápio é a resolução. Sempre o programa é único, mas vai passando por modificações. Atualmente é uma resolução, a 06, que ela é de maio de 2020, e ela veio bem em meio à pandemia. E ela modificou bastante a alimentação escolar. Restringiu o açúcar, tirou alimentos que antes nós utilizávamos com alguma frequência, por exemplo, os formulados, que as crianças, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, elas eram acostumadas. Por exemplo, a gelatina, o sagu, é realmente proibido hoje comprar com o recurso federal, né? Então, essas adaptações é um novo desafio que nós estamos passando e que está impactando bastante o cardápio. Até a restrição de açúcar nos CMEs para menores de 3 anos. Então, está modificando bastante. Às vezes, a criança vem com uma alimentação de casa e já acostumada e chega no CMEio na escola e tem algo diferente. Então, é toda uma educação, é um processo de educação nutricional que tem que ser feito com a criança. Isso demora um certo tempo, né? E é possível perceber os efeitos desse projeto na comunidade em si? A gente pode perceber, com certeza, que a alimentação tem impactos bastante positivos até no ensino das crianças, né? Até uns períodos do ano passado, nós colocamos um lanche complementar, porque as crianças que vêm de transporte, vêm do interior, chegam com fome, ela não consegue desenvolver bem na escola. E temos ainda a realidade de que a alimentação que a criança recebe na escola é a principal do dia para muitas crianças. Então, depois que a criança se alimenta, é notório a mudança do comportamento, né? De acordo com dados do IBGE, 41% da população brasileira sofre com algum tipo de insegurança alimentar. Guarapuava não é exceção. O projeto tem cumprido com o objetivo de fornecer uma alimentação de qualidade, alcançando essas crianças que não possuem o básico para comer em casa? Sim, a alimentação ela é bastante variada. Nós passamos por processo de cálculo nutricional. São utilizados alimentos bem de qualidade, até o critério de compra é bastante rigoroso, isso que demora, geralmente, o processo para até chegar na escola, chegar na unidade de ensino, né? Para garantir essa refeição de qualidade. Então, é exigido que 15% das necessidades nutricionais sejam atingidas com alimento na escola. Isso é garantido, geralmente a nossa ultrapassa bastante, né? E 30% do CMEI das escolas integrais, né, Mariana? Acho que é isso, né? É 70%. 70%, desculpa. 70% dos que ficam o dia inteiro na escola, né? E, de modo geral, vocês acreditam que há aspectos a serem melhorados no programa? Se sim, quais? Verba. Óbvio, né? A gente ficou 4 anos com a verba da merenda escolar congelada, né? Então, agora, com esse novo governo federal, tem essa promessa, né? Mas a gente, óbvio, tem outros problemas, né? Que não vou entrar nesse mérito, né?
Mas, enfim, esse acho que é um dos... Eu acho que é o principal, né? Aumentar a quantidade. A gente vai chegando num período realmente que começa a ficar mais complicado, né? Porque 4 anos com tudo aumentando, né? Desde o gás, o básico aumentando, carne, arroz, a verba congelada, é complicado, né? Atender as demandas. Mas o município sempre contribuiu muito, de verdade, né? A Simone sabe mais que eu. Com a verba, complementa, né? A gente não vive só com a verba do governo federal. O município sempre complementou. E é por isso que a gente fornece o que a gente fornece, né, Simone? Exato. A verba do governo federal não consegue, então tem o repasse do governo municipal, né? Que nos possibilita fornecer uma alimentação mais variada e de qualidade bem maior. E também porque a gente compra em quantidades, em volumes maiores. Isso possibilita que o produto acabe ficando mais barato do que geralmente ia comprar no supermercado, né? Mas a verba, com certeza, como a Marina falou, é um grande desafio, né? A burocratização que tudo passa no serviço público também é bem desafiador para a gente. A mão de obra é outro que é bastante difícil, né? O pessoal não só digo na mão de obra, mas a gente, às vezes, a criança, ela aceita bem um produto, mas aí tem lá o funcionário da escola que vai interferir naquilo, né? Tem o pai do aluno, então são vários fatores externos, né? Que não é só isso que vai interferir no que o aluno está recebendo e da forma como ele está recebendo aquele alimento, né? A Marina falou sobre a alta no preço dos alimentos. Essa inflação impacta diretamente na montagem dos cardápios quando essas verbas estão congeladas ou quando vocês não conseguem fazer quando o município não consegue, de certa forma, custear com todo o repasse? Sim, a gente não, né, a Simone que sabe melhor que eu, que não vai colocar carne vermelha todos os dias, até por uma questão nutricional, né? Mas acaba que a gente vai equilibrando, né? Um dia tem um cardápio um pouco mais oneroso, outro dia menos, né? A gente vai equilibrando dessa forma, com certeza, interfere. Até porque os fornecedores chegam num ponto que, quando eles não conseguem mais, apesar de ser um processo licitatório de 1 ano, por exemplo, quando chega a inflação, eles acabam parando o processo, ou eles param de entregar, né? Ou eles pedem reequilíbrio de preço, e isso tudo vai atrasa, onera para o município sempre, né? Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, Simone e Marina. Obrigada. Falar de políticas públicas é falar sobre qualidade de vida digna. E essa política pública, esse programa em si, impacta diretamente na qualidade de aprendizagem das crianças. Então, ele é extremamente importante. E a qualidade de aprendizagem vai impactar diretamente na formação de indivíduos que possam contribuir para a comunidade, né? Eu agradeço muito a presença de vocês. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. E não paramos por aqui. No próximo episódio, falaremos sobre políticas públicas do meio ambiente. Até a próxima!